Jeremias capítulo 29, versículos 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oremos mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é a revelação da tua augusta pessoa, santa pessoa, para as nossas vidas. Aplica essas palavras com o teu Santo Espírito em nossas mentes e corações, para que possamos praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pensamentos de paz. Esses dias em que nós vivemos, existe uma tensão crescente sobre a vida de todos. Uma moléstia, uma doença, um vírus, chegou 2020, assolou o mundo, o nosso país, e ainda vem nos trazendo preocupações, uma tensão política natural de um ano de eleições, que nos traz também preocupações e muitas vezes ansiedade, que atinge quase todos nós. Uma expectativa angustiante com relação ao futuro do país, dependendo das próximas eleições, que rumo vai tomar a pátria. Mas, meus irmãos, Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um plano para cada um de nós. No Evangelho de Mateus, nós lemos lá no capítulo 6, versículo 8, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes mesmo que lhe o peçais. Deus sabe a nossa necessidade. Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós sabermos. Ele já sabe o que nós vamos precisar. E Ele tem um plano para nós. Já mencionei esses exemplos que eu vou dar agora, mas ainda são válidos, por isso que eu vou repeti-los aqui. E alguém afirmou com sabedoria: se você colocar uma bola de basquete nas mãos de uma pessoa comum, essa bola de basquete valerá uns 100 reais. Agora, se você colocar essa bola de basquete nas mãos de um astro da NBA, não é, Pedro? A Liga de Basquetebol Profissional do ZEUA, lá dos Estados Unidos, ela valerá de 100 a 200 milhões de reais, dependendo do atleta que estiver manipulando essa bola. Se você colocar uma bola de futebol nos meus pés, por exemplo, ela valerá uns 50 reais, se eu conseguir chutá-la. Mas o valor da bola em si é 50 reais. Agora, se você colocar esta bola nos pés do Neymar, provavelmente ela valerá pelo menos uns 350 milhões de reais. Ou mais até.
Se você colocar um taco de golfe nas mãos de um amador, ele valerá uns R$70, e no máximo o que ele poderá fazer é quebrar uma vidraça. Agora, se puser nas mãos do campeão mundial Tiger Woods, valerá no mínimo 400 milhões. Vejam, meus irmãos, que todo o resultado dessas coisas que nós estamos falando aqui depende das mãos em que está depositado o objeto. Depende de quem vai estar responsável pelo objeto, pela bola de basquete, pela bola de futebol, pelo taco de golfe, não o valor em si. Eu, por exemplo, morei no interior, como muitos aqui, e quando ia para o mato, eu cortava um bastão para mim, para afastar animais, às vezes até para me ajudar a subir a algum lugar mais difícil. Mas, no máximo, era para isso que servia. Agora, um bastão nas mãos de Moisés foi capaz de abrir o mar vermelho para o povo passar. Quem brincou com atiradeira, estilingue aqui na infância? Eu brinquei. Ninguém mais aqui brincou? Eu era muito ruim, não sei se vocês eram bons, era difícil acertar qualquer coisa com a minha tiradeira. Mas uma funda nas mãos de Davi, que corresponde, né, a uma atiradeira, matou um gigante que assolava o povo de Israel. Meus irmãos, 5 pães e 2 peixinhos na mão de qualquer um de nós serviria para quê? Um lanchinho, né? Um lanche, né? 5 pães, 2 peixinhos, talvez desse para mais de uma pessoa comer, mas no máximo 3 ou 4 pessoas, 5, né? 5 pãezinhos, quem sabe uma cada um. Mas nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão que só de homens eram 5.000. E para terminar esse exemplo, essa ilustração, alguns pregos nas nossas mãos serviriam no máximo para fazermos algum caixote, alguma obra de marcenaria, pregar uma ripa solta. Mas alguns pregos nas mãos de Jesus trouxe salvação, trouxe libertação e vida eterna para todos quantos o amam, creem nele e o receberam. Portanto, meus irmãos, tudo depende das mãos em que estão. As preocupações, os estresses, os problemas, as depressões que você tem, se ficarem nas suas mãos, serão apenas preocupações, estresse, problemas e depressões. Mas se você colocar tudo isso nas mãos de Deus, Ele transformará tudo isso em bênçãos, sem limites, para a sua vida. Então vejamos alguns pontos sobre esse assunto, baseados no texto que nós acabamos de ler. Primeiro vamos ver os pensamentos de Deus. O que ele disse aqui? Os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E no versículo 11, né, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E Isaías repete o que Deus revelou para ele, dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, meus irmãos, quando nós temos essas preocupações, essas ansiedades, esses problemas que parece que não vão
desaparecer na nossa vida, o que nós temos que fazer é depositá-los nas mãos de Deus. As nossas mãos comuns não conseguem fazer quase nada. Não conseguem transformar nenhuma bola em milhões. Não conseguem fazer com qualquer coisa algo extremamente produtivo, como Deus tem capacidade de fazer. Como Deus usou aqueles pregos que martirizaram a Jesus Cristo para salvar todos aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo durante todo esse período de tempo. Já se passaram mais de 2000 anos desde que Jesus morreu naquela cruz. E durante todo esse período, quantas pessoas foram alcançadas pela salvação de Jesus Cristo? E quando Deus diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, nós temos é que ficar felizes. Temos que nos alegrar que Deus não pense como nós, porque os nossos pensamentos recebem influência da nossa mente imperfeita, recebem influência do meio em que nós estamos vivendo, recebem influência das pressões externas deste mundo, e nós não conseguimos pensar claramente, porque o ambiente que nós vivemos é corrompido, e muitas vezes os nossos pensamentos nos deixam levar por caminhos tortuosos. Nossos pensamentos muitas vezes até nos fazem rebeldes em relação a Deus, rebeldes aos ensinamentos de Deus. Quantas vezes nós temos visto pessoas questionando aquilo que Deus ensinou dentro da igreja? Nossos pensamentos muitas vezes também prejudicam o nosso relacionamento, além do nosso relacionamento com Deus, com os nossos semelhantes também. Principalmente quando despertam alguns sentimentos nocivos em nós. Quando desperta inveja, quando desperta cobiça, ódio, desesperança, desconfiança, conduzindo para um estado de ansiedade e dúvida com relação a esta vida. Olhamos para um lado, olhando para o outro, fala assim: essa vida não tem jeito, esse mundo não tem jeito, olha o que acontece ao nosso redor a cada dia. Sexta-feira, saí com um corretor para ver um terreno. Ele me falou: olha, eu já não vejo mais notícias na televisão nem no rádio. Desliguei completamente a minha vida desse mundo porque eu já não aguentava mais. Estava ficando deprimido, estava ficando nervoso, brigando com a minha família, e essas coisas não têm contribuído em nada com a minha vida. E muitas vezes nós estamos presos nessas coisas e vamos deixando as nossas mentes serem influenciadas por isso. E os nossos pensamentos começam a divagar por caminhos que não deveriam estar. Por isso, graças a Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porque nós temos a tendência de olharmos para nós e percebermos as nossas fraquezas, e o resultado disso é que desanimamos diante de qualquer dificuldade que surja diante de nós. Ou, ao contrário, esses pensamentos nos fazem arrogantes, presunçosos, jactanciosos, desdenhando das demais pessoas, desdenhando de Deus, ou qualquer que sejam esses impulsos
positivos ou negativos, nessa proporção jamais vão trazer paz à nossa vida e ao nosso coração. Nós instintivamente percebemos que sozinhos nós somos vazios, que nos falta algo, e isso nos deixa inquietos. Então ouvimos Deus falando através do seu profeta: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Deus quer que nós tenhamos paz, e os pensamentos dele para as nossas vidas são pensamentos de paz. Deus quer que tenhamos paz em todo o tempo. Por isso é necessário que nós deixemos as nossas preocupações nas suas mãos e confiemos integralmente nele. Se ele prometeu, ele fará. Deus é fiel. Foi o hino da introdução do nosso culto. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. E se ele prometeu, e se ele revelou na sua palavra que ele tem pensamentos de paz para conosco, é porque ele quer que nós tenhamos paz. E ele diz, e continua dizendo, pensamentos de paz e não de mal. É importante que nós sabermos que o que está ocorrendo, quando Deus fez essas afirmações de paz e não mal, o que estava ocorrendo ali, naquele contexto, quando Jeremias registrou essas palavras, era o início do exílio do povo israelita para a Babilônia. Imaginem vocês, Deus estava disciplinando o povo com um exílio que duraria, já previamente anunciado, 70 anos. O povo de Israel teria sua cidade destruída, seus lares e até o magnífico templo construído por Salomão queimado, arruinado, e todos os seus utensílios do templo preciosos seriam levados para a Babilônia. E Deus disse, antes de declarar seus pensamentos, lá no versículo 4, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Vejam, meus irmãos, que essas palavras de Deus aqui nesse contexto é para esse povo que estava exilado, que tinha sido exilado. E ele diz que tem pensamentos de paz e não de mal. Porque Deus, em sua essência, é amor. Se Deus é amor, ele não pode ter pensamento de mal. Pensamento de paz é o que ele tem para nós, é isso que ele diz. E Deus estava apenas corrigindo aquele povo rebelde, aquele povo que se tornara idólatra, que se afastara do seu Deus, que o tirara do exílio. Mas ele tinha pensamento de paz, porque a palavra de Deus diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, e é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Quando o pai corrige um filho, ele quer que o filho volte para o caminho correto, porque só no caminho correto é que há paz. Nós vemos por aí tanta violência, tanta maldade, tantos jovens morrendo todos os dias, assassinados, ou baleados pela polícia porque estavam cometendo algum delito e revidaram, ou por algum outro motivo. Desviaram-se do caminho e não podem ter paz por causa disso.
perdem a vida cedo porque se desviaram do caminho do Senhor. Mas Deus quer que os seus filhos tenham paz. Por isso Ele corrige a quem ama. E muitas vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, né? Mas não é para nós nos desanimarmos, é para entregarmos nas mãos de Deus, para voltarmos a nossa vida para Ele. A maioria de nós perde paz, perde calma, fica inquieto, fica preocupado com o que será amanhã. Mas é preciso que nós tenhamos fé, e com esta fé nós tenhamos paciência, resignação. Temos que crer que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para todos os seus filhos, e nós somos seus filhos, feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, que nos salvou. É Jesus quem nos adverte também, dizendo, portanto, olha o que Jesus falou no seu sermão, e nós nos esquecemos destas palavras de Jesus frequentemente. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus irmãos, dificuldades, problemas, são para que, nos momentos de aflição, nós nos aproximamos mais do nosso Deus. E aceitemos o seu convite. Jesus nos convida, Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado? Está oprimido? Cheio de problemas? Cheio de dificuldades? Desanimado? Desacredita no mundo? Entregue nas mãos de Deus, que tem pensamentos de paz para você. Deixe os seus fardos aos pés de Jesus. Você está cansado e oprimido, Ele diz, eu vos aliviarei. Segundo ponto, a palavra de Deus nos diz, então me invocareis e passareis a orar a mim. Versículo 12. Quando entendemos, meus irmãos, o amor de Deus, o seu cuidado, a sua soberania, de forma espontânea nós passamos a invocar o seu nome, para que nos atenda, e passamos a buscá-los em oração, passamos a invocá-lo. Essa é uma atitude essencial para o nosso relacionamento com o nosso Pai. Se nós não estivermos em oração, nós não estamos nos relacionando com Deus. Se nós estivermos lendo a sua palavra, não estaremos ouvindo a voz que Ele tem para cada um de nós, em cada momento especial da nossa vida. Mais uma vez, eu quero destacar o privilégio que nós, cristãos, beneficiários dessa nova dispensação, dessa nova aliança, temos em relação ao povo judeu, no tempo de Jeremias, no tempo que ele registrou essas palavras. Porque hoje, meus irmãos, nós temos um mediador junto ao Pai. Jesus Cristo. E Ele disse assim, e tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Coloca nas mãos de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. Jesus é o mediador da nova aliança, diz a carta aos Hebreus, versículo 12, capítulo 12, versículo 24. É o intercedor que nos perdoa, o advogado que nos defende. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. 1 de João 2,1 diz, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso que ele diz aqui, então me invocareis e passareis a orar a mim. São recursos que Deus põe à nossa disposição porque Ele nos ama,
porque Ele tem pensamentos de paz para conosco. Ele não quer nos ver atribulados, preocupados, desanimados, deprimidos. Deus não quer isso para a nossa vida. Então vem a declaração final deste trecho que nós selecionamos para o tema da nossa meditação de hoje. Buscar-me-eis e me acharei. Buscar-me-eis e me acharei. Outra vez o Pai amado está se colocando à disposição de seus filhos. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todo esse universo imenso, infinito, que beira ao infinito, tende ao infinito, nunca desiste da sua criação e do seu povo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Meus irmãos, apesar de toda a rebeldia, de todos os desvios da humanidade, das ofensas, das blasfêmias, das distorções da lei de Deus, o que Ele tem é sempre promessas de restauração, promessas de acolhimento. Buscar-me-eis e me acharei. Busque o Senhor. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está próximo de nós. E Ele estende uma mesa diante de nós. E nessa mesa tem sempre lugar disponível para quem quiser sentar-se e banquetear-se na sua presença. Ele nos procura. Ele vem até nós, filhos pródigos e rebeldes. Nos põe um anel no dedo, nos põe uma capa nova e se alegra em nos abraçar cada vez que o recebemos. Cada vez que o buscamos, cada vez que falamos, Pai, perdoa-nos. E Jesus nos diz de sua disposição amorosa, quando fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus vem trazer a paz ao seu coração. Se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, Ele vai se banquetear junto com você, vai te trazer paz. Me achareis quando me buscarem de todo o coração, com amor, com sinceridade, com confiança, com reconhecimento de que Deus tem pensamentos de paz para com você, porque Ele conhece o seu coração, Ele tem a resposta adequada ao coração de cada um de nós. E Jeremias ainda diz assim, nesse mesmo capítulo, no versículo 13, ele diz, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Então, meus irmãos, teu coração está com Deus. Deus está no teu coração. Você tem buscado a Deus de todo o seu coração, você vai achá-lo. Ele virá até você. Ele está com você, e muitas vezes você nem percebe que Ele está com você. Para concluirmos, meus irmãos, nós vimos o nosso Deus como um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. E Ele corrige às vezes os seus filhos, porque Ele ama os seus filhos. E mesmo na disciplina, Deus demonstra o seu cuidado, e afirma que tem para os seus filhos pensamento de paz e de bondade. Mesmo para aqueles que estavam exilados, que iam para o exílio, iam passar 70 anos exilados, muitos morreram por lá mesmo e não voltaram para a sua pátria. Deus diz que tem pensamentos de paz e não de mal. Se você está atravessando algum momento difícil na sua vida, lembre-se dessas palavras
do nosso Deus. Ele tem pensamento de paz para você. Em qualquer situação que estejamos passando na nossa vida, Ele está cuidando de nós, porque Ele não nos abandona nunca. E quando nós reconhecemos esse grande amor de Deus para conosco e retribuímos sinceramente, com confiança e fé, nossa atitude espontânea é de buscá-lo constantemente em oração para conversar com o nosso amado Pai. Ele promete isso, que nós vamos encontrá-lo, seremos atendidos por Ele em todas as nossas necessidades. Por isso, só nos resta descansar em Deus, colocar as nossas vidas, as nossas dificuldades nas suas mãos poderosas. Muito mais, Deus pode fazer infinitamente mais do que um grande jogador de futebol, de vôlei, de basquete ou qualquer outra pessoa pode fazer, por mais talentosa que seja. Deus é o único Deus e é o único que é onipotente. Por isso só nos resta descansarmos nele, depositando nele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olhe para o lado, ora para quantas vezes você precisou dele e Ele estava ali, cuidando de você, o tempo todo. Muitas vezes nós não percebemos esse cuidado, mas Ele está lá. Se você ainda não fez, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia plenamente nele. E tudo mais que você necessita na sua vida, tudo mais que for necessário para você, Deus vai fazer, porque Ele tem pensamento de paz para cada um dos seus filhos. Que Ele nos abençoe, que nós possamos entregar confiadamente em suas mãos e descansarmos na sua paz.